Imagine se tudo o que você acredita sobre o futuro da humanidade estivesse prestes a mudar diante dos seus olhos. Billy Graham explica a maior instituição religiosa do mundo, aquela que moldou séculos de civilização, estivesse agora prestes a cumprir uma das mais temidas profecias do Apocalipse? Muitos têm se perguntado, será que o novo Papa será o tão temido falso profeta mencionado nas Sagradas Escrituras? Será que a própria Igreja Católica, um dos maiores símbolos de fé e tradição, caminhará rumo ao seu papel nas revelações finais? Fique atento, pois o que vamos revelar agora pode desafiar tudo o que você pensava saber sobre fé, destino e os sinais dos tempos. Antes de seguirmos mais fundo nesse mistério fascinante, quero pedir a você que, se está gostando desse conteúdo até aqui, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Isso é fundamental para que esse vídeo alcance mais pessoas e para que essa mensagem tão importante se espalhe. E não esqueça de comentar aqui embaixo. Você acredita que estamos vivendo os tempos proféticos? Quero muito saber a sua opinião. Além disso, se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, análises aprofundadas e benefícios especiais, torne-se membro do nosso canal. E fique até o final, porque vou revelar um presente incrível para quem nos acompanhar nessa jornada até o fim. A primeira parte dessa jornada começa mergulhando fundo nos antigos sinais que as Escrituras já haviam deixado para aqueles que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Desde os primórdios do cristianismo, a figura do falso profeta foi descrita não como um mero opositor, mas como um mestre da aparência de bondade, alguém investido de grande autoridade espiritual, capaz de operar sinais e maravilhas tão impressionantes que conquistariam o coração de multidões inteiras, conduzindo-as, não ao Deus verdadeiro, mas a uma entidade de trevas disfarçada de luz, a temível besta do Apocalipse. Ao longo dos séculos, diversos teólogos, estudiosos das profecias e homens de fé dedicaram suas vidas tentando decifrar quem seria essa figura tão crucial no desfecho da história da humanidade. E uma constante surge em suas análises. O falso profeta provavelmente não surgiria das sombras exteriores, mas de dentro das próprias estruturas religiosas, onde sua influência seria máxima e quase irresistível. Antes de prosseguirmos, se você está sentindo o impacto dessas revelações e quer continuar recebendo conteúdos que expandem a consciência e alertam sobre verdades ocultas, peço que já deixe seu like agora, se inscreva no canal para fazer parte dessa jornada de descobertas, claro, comente sua opinião aqui embaixo. Isso é fundamental para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam acordar. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e investigações ainda mais profundas, considere se tornar um membro do canal. Além disso, para quem ficar conosco até o final deste vídeo, preparei um presente muito especial, algo que vai iluminar ainda mais sua compreensão sobre o que está acontecendo nos bastidores espirituais do nosso tempo. Agora, respire fundo, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente sua visão sobre o que está acontecendo na nossa era. Quando dirigimos nosso olhar para a Igreja Católica, essa instituição colossal com raízes que se estendem até as origens do cristianismo, vemos não apenas uma organização religiosa, mas um verdadeiro império espiritual com tentáculos em todos os continentes, influenciando sociedades, moldando culturas e penetrando profundamente nas consciências coletivas. A força do Papa, como líder supremo dessa instituição, vai muito além do âmbito religioso. Ele é uma figura política, social e moral. Seus pronunciamentos ecoam nas Nações Unidas, ressoam nas conferências globais, e seus gestos são observados com atenção tanto por fiéis quanto por líderes mundiais. Então, ao nos depararmos com o novo ocupante do trono de Pedro, não podemos nos furtar à pergunta inquietante: será ele a figura que as Escrituras alertaram? Será ele o instrumento que, sob a máscara da santidade e da paz, pavimentará o caminho para a maior apostasia já vista? Essa reflexão não brota do acaso, mas da observação atenta dos padrões que vêm se formando. Olhe ao redor. Nunca houve tanta ênfase em uma fé diluída, uma fé que evita confrontos, que suprime verdades incômodas para abraçar uma pseudo-unidade. Uma fé que, em vez de chamar o arrependimento, prega a aceitação indiscriminada. E quando essa fé é promovida justamente pela liderança espiritual mais influente do planeta, os sinais se tornam ainda mais claros para aqueles que não fecharam os olhos espirituais. O movimento ecumênico, embora revestido de boas intenções, muitas vezes serve como uma plataforma para apagar as linhas que Deus mesmo traçou,
misturando luz e trevas sob o pretexto de amor e unidade. É nesse contexto que a figura do falso profeta poderia prosperar, como um mediador universal, alguém que une religiões sob um só manto, preparando o terreno para a adoração global de uma entidade que, embora aparente ser benéfica, na verdade é o próprio instrumento da perdição. Não será com ameaças ou com declarações assustadoras que o falso profeta conquistará o mundo. Não. Ele será um mestre da sutileza, um encantador de almas, um sedutor de consciências. Seu discurso será doce como mel, cheio de promessas de paz, justiça social, preservação ambiental e direitos humanos. E quem ousará se opor a ele? Quem poderá levantar a voz sem ser imediatamente rotulado de intolerante, retrógrado ou inimigo do amor? A genialidade do engano estará justamente em seu verniz de bondade e justiça. Mas por trás dessa fachada, estará a semente da maior rebelião espiritual contra Deus que o mundo já testemunhou. Dentro da própria Igreja, já se observa um movimento de relativização dos princípios fundamentais. Doutrinas inquestionáveis durante séculos agora são revistas, reinterpretadas, suavizadas para se adequarem às novas sensibilidades do mundo moderno. Conceitos como pecado, arrependimento e julgamento eterno são cada vez mais evitados, substituídos por discursos sobre aceitação irrestrita, inclusão sem transformação e um amor desprovido de santidade. E enquanto isso acontece, as multidões aplaudem, encantadas pela sensação de acolhimento e liberdade, sem perceberem que estão sendo sutilmente afastadas da essência do Evangelho, que sempre foi, é e será. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Talvez o novo Papa não venha com chifres ou com uma marca visível que o denuncie como falso profeta. Pelo contrário, é provável que ele surja como o rosto da esperança, da renovação espiritual, do novo tempo. Um tempo onde todas as religiões caminham juntas, onde os dogmas são deixados de lado em nome da essência universal do amor, onde Cristo não é mais o único caminho, mas apenas uma entre muitas luzes possíveis. E é nesse momento que a profecia do Apocalipse ganha vida diante dos nossos olhos. É nesse instante que percebemos que o engano não virá como uma imposição brutal, mas como uma escolha sedutora, oferecida de forma tão bela que poucos resistirão. Esse processo, meus amigos, já está em movimento. Cada declaração pública que relativiza o Evangelho, cada encontro ecumênico que apaga diferenças essenciais, cada tentativa de unificar as fés do mundo sob um único estandarte são pequenos tijolos na construção desse caminho. Um caminho que, embora pareça conduzir à paz, levará a uma adoração global centralizada não no Deus da Bíblia, mas em uma figura humana dotada de poderes sobrenaturais, o Anticristo, e seu profeta leal, aquele que preparará o terreno com palavras doces e gestos grandiosos. Portanto, é imperativo que despertemos. Que estejamos atentos aos sinais. Que não sejamos como aqueles que, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, sem perceberem o juízo que se aproximava até que fosse tarde demais. Este é o tempo de discernir, de estudar as Escrituras com profundidade, de clamar por sabedoria e entendimento, de não nos deixarmos levar pelas ondas sedutoras deste novo tempo de falsa paz e falsa unidade. Este é o momento de sermos firmes na fé, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Você já parou para pensar que, enquanto a maioria vive distraída com as novidades diárias, algo muito maior, silencioso e estratégico, pode estar se desenrolando diante dos nossos olhos? Algo que, aos olhos desatentos, parece apenas mais um capítulo da história humana, mas que, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, é um sinal retumbante do cumprimento de antigas profecias. Pois bem, nessa segunda parte, precisamos nos debruçar com atenção ainda mais redobrada sobre como eventos recentes podem estar não apenas sugerindo, mas de fato escancarando a realização dessas advertências milenares. É necessário que deixemos de lado as distrações corriqueiras, os debates fúteis e a correria desenfreada da vida moderna para, com seriedade, observar as mudanças que têm ocorrido nas palavras, ações e prioridades de algumas das mais altas lideranças eclesiásticas da atualidade. Se formos honestos em nossa análise, veremos claramente uma mudança de postura tão drástica quanto alarmante. A ênfase que outrora se mantinha firmemente na pregação do arrependimento genuíno, na salvação por meio do sacrifício de Cristo e na necessidade urgente de conversão pessoal, agora cede lugar para uma pauta que se molda cada vez mais às questões políticas, sociais e ambientais.
Questões estas que, embora possuam sua relevância no cenário humano, jamais poderiam eclipsar o centro vital da mensagem cristã, o anúncio da salvação eterna. E é aqui que o alerta se torna ensurdecedor. Quando as lideranças espirituais começam a priorizar temas que, embora importantes para a convivência humana, desviam o foco da missão primordial confiada à Igreja, é inevitável que surjam questionamentos. A Bíblia não apenas sugere, mas declara de maneira enfática que o falso profeta possuirá a habilidade de realizar grandes sinais e prodígios, a tal ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os eleitos. Pense por um momento no impacto que teria um líder religioso carismático, capaz de unificar as religiões do mundo sob um mesmo estandarte de falsa paz e fraternidade global. Um líder que, com discursos apaixonados sobre justiça social, preservação ambiental e cooperação internacional, conquistasse os corações e mentes não apenas de fiéis desavisados, mas também de líderes políticos, empresariais e culturais. Tudo isso, num primeiro olhar, pareceria ser a concretização de um sonho de unidade e progresso. Quem ousaria criticar uma iniciativa que promove a paz? Quem se oporia a uma liderança que clama por um mundo mais justo e sustentável? Justamente aí reside o perigo mais mortal, a camuflagem da mentira sob o manto sedutor da virtude. O cristão verdadeiramente atento, aquele que não se deixou adormecer pelas confortáveis promessas de um mundo sem conflitos e diferenças, sabe que o evangelho autêntico não se curva diante das pressões sociopolíticas do tempo presente. A cruz de Cristo não pode ser reescrita para se adequar às agendas globais. A necessidade de arrependimento, de renúncia pessoal, de santidade e fidelidade a Deus permanece inalterável, independente das modas, dos movimentos sociais ou das novas filosofias que surgem a cada geração. A pergunta que ressoa como um trovão em nossos corações é: estamos de fato preparados para discernir esses sinais? Ou seremos tragados pela correnteza suave de uma bondade aparente que, no fundo, nos afastará da verdade? E quando nos voltamos para observar instituições de peso histórico e influência avassaladora, como é o caso da Igreja Católica, e vemos seu alinhamento cada vez mais estreito com discursos que priorizam uma narrativa globalista, não é mais possível ignorar as advertências do Apocalipse. Não se trata de uma teoria conspiratória rasa, baseada em medos infundados, mas da observação meticulosa de padrões que se repetem de maneira consistente. A simbologia empregada, os pactos assinados entre nações e religiões, as declarações cuidadosamente redigidas que apelam para uma nova ordem mundial de fraternidade. Tudo indica que o palco para o desenrolar final dos eventos profetizados está sendo meticulosamente preparado. Cada gesto, cada palavra proferida, cada documento assinado em prol de uma união religiosa sem distinções doutrinárias, é como uma peça que se encaixa em um quebra-cabeça profético que, por séculos, parecia distante demais para ser verdadeiramente contemplado. Hoje, porém, vemos essas peças sendo posicionadas diante dos nossos olhos atônitos. A astúcia do falso profeta será tamanha que seus atos não parecerão malignos, mas, ao contrário, serão aclamados como soluções brilhantes para os problemas mais urgentes da humanidade. E é justamente por isso que o perigo é tão insidioso, porque ele virá disfarçado de luz, de compaixão, de progresso. Quantos cristãos, infelizmente despreparados espiritualmente, se deixarão seduzir por essa maré avassaladora, acreditando estar fazendo o bem, enquanto na verdade estarão sendo conduzidos para longe da verdade libertadora do Evangelho? O ambiente já está sendo moldado. A linguagem inclusiva, a relativização das doutrinas essenciais da fé, a substituição da missão de pregar a Cristo pela missão de defender causas políticas, a promoção incessante de uma unidade acima das diferenças, tudo isso são sinais que devem acender, no coração do cristão vigilante, um alerta impossível de ignorar. Não se trata de rejeitar o cuidado com o próximo ou a responsabilidade pela criação, mas de entender que essas questões, embora legítimas, jamais podem substituir a primazia da adoração exclusiva ao Deus verdadeiro, revelado em Jesus Cristo. Quando um líder religioso começar a exigir lealdade não apenas espiritual, mas também política e ideológica, saibamos que estamos adentrando o terreno minado da apostasia profetizada. O Apocalipse nos alerta que o falso profeta será o responsável por impulsionar a adoração à besta, operando sinais que impressionarão profundamente os habitantes da terra. Ele terá uma influência irresistível para os que não estiverem firmemente enraizados na palavra de Deus. Seu apelo será universal.
capaz de transcender fronteiras geográficas, barreiras linguísticas e divisões culturais. Ele falará a língua da esperança, da cura, da renovação, mas seu propósito oculto será levar as almas à perdição. E, em meio a essa atmosfera de celebração global, os poucos que resistirem, que mantiverem a fé pura e inabalável, serão vistos como intolerantes, retrógrados e inimigos da tão desejada paz mundial. Se já hoje vemos líderes religiosos promovendo pactos interreligiosos que relativizam a exclusividade de Cristo como o único caminho de salvação, como não suspeitar que os ventos que sopram são os prenúncios da tempestade final? Se assistimos a discursos que promovem uma espiritualidade global desvinculada da necessidade de arrependimento e conversão, como não reconhecer que as engrenagens da profecia já estão em movimento? Se notamos uma insistência quase obsessiva em criar uma religião universal que abrace todas as crenças, minimizando as diferenças doutrinárias que, segundo o Evangelho, são questões de vida ou morte eterna, como permanecer indiferentes? Na terceira parte da nossa análise, entramos em um terreno ainda mais profundo e inquietante. É crucial entender quem será a besta que o falso profeta servirá. Esse conhecimento não é apenas um detalhe teológico reservado a estudiosos eruditos. Ele é essencial para todo aquele que deseja manter-se firme na fé em tempos de tamanha confusão e engano. Muitos intérpretes sérios e comprometidos com as Escrituras afirmam que a besta não será apenas uma entidade espiritual, mas um líder político de proporções globais, alguém que dominará nações inteiras, governará exércitos formidáveis, controlará sistemas econômicos, sociais e religiosos de maneira totalitária, implantando uma estrutura mundial onde nenhum aspecto da vida humana escapará ao seu controle. O papel do falso profeta nesse grande esquema será fundamental. Ele pavimentará o caminho, preparando mentalidades, moldando corações, quebrando resistências culturais e espirituais, e criando uma atmosfera onde a adoração à besta será não apenas aceita, mas desejada. Para atingir esse objetivo colossal, é necessário alguém que seja mais do que um político, mais do que um acadêmico, mais do que um revolucionário. É preciso um líder espiritual dotado de um carisma irresistível, um verdadeiro mestre da persuasão, capaz de falar tanto a razão quanto as emoções humanas mais profundas. E quem melhor para exercer tal função do que um líder já amado por milhões, venerado não apenas pelos fiéis de sua tradição religiosa, mas também respeitado por líderes seculares, por organizações internacionais, por movimentos sociais, pela mídia global. Hoje, se há uma figura que se aproxima dessa descrição, é, sem dúvida, o Papa. Mas não qualquer Papa. Falamos aqui de um futuro Papa, talvez ainda desconhecido para nós, que ascenderá ao trono em tempos de grande convulsão, em uma era de crises sobrepostas, econômicas, sociais, ambientais e espirituais, onde a sede por estabilidade, por paz e por respostas claras será mais intensa do que nunca. A influência papal já transcende, e muito, os limites da Igreja Católica Romana. Quando o Papa fala, o mundo inteiro escuta. Presidentes, primeiros ministros, secretários-gerais de organizações internacionais, líderes empresariais e ativistas de direitos humanos prestam atenção às suas palavras, analisam seus gestos, seguem suas orientações. A sua capacidade de tocar corações e de mover massas não é algo trivial. Ela é parte da preparação para algo maior. Pense bem, um Papa que, ao invés de focar exclusivamente no Evangelho, começa a abraçar discursos políticos, sociais e ambientais com uma ênfase inédita. Um Papa que promove acordos interreligiosos sem exigir arrependimento ou conversão genuína. Um Papa que fala mais sobre igualdade econômica do que sobre redenção eterna. Um Papa que se torna referência moral em uma nova ordem mundial, ajudando a consolidar uma estrutura onde todos serão chamados, e eventualmente obrigados, a adorar uma autoridade suprema. Em momentos de desespero coletivo, as multidões não buscam apenas governantes eficientes, elas clamam por líderes que inspirem confiança quase divina. As massas famintas por direção moral abraçarão com entusiasmo qualquer proposta que lhes ofereça um alívio imediato para suas dores e inseguranças. E o falso profeta, aproveitando essa vulnerabilidade, oferecerá justamente isso: segurança, unidade, propósito comum, mas à custa da verdade. Essa proposta sedutora, revestida de boas intenções, mascarará a realidade brutal de que a liberdade verdadeira estará sendo substituída por uma escravidão espiritual profunda. A crise, portanto, não será um obstáculo para a ascensão desse sistema, será seu catalisador.
Quanto maior o desespero, maior será a aceitação da solução proposta, sem que muitos sequer percebam que estão trocando a liberdade eterna por uma paz temporária e ilusória. Não é difícil imaginar como isso se desenrolaria. Uma sequência de eventos globais, talvez pandemias, guerras, desastres naturais, colapsos econômicos, geraria pânico generalizado. As pessoas, exaustas de sofrer e incapazes de encontrar respostas satisfatórias nas velhas estruturas, estariam dispostas a aceitar novas soluções sem o devido discernimento. Um líder carismático surgiria oferecendo exatamente o que elas desejam: promessas de segurança, prosperidade, igualdade, justiça, sobretudo, paz. Mas essa paz será construída sobre uma base frágil e corrupta, contrária aos princípios eternos de Deus. Enquanto a maioria celebrará a chegada de uma nova era dourada, os verdadeiros discípulos de Cristo perceberão o verdadeiro preço dessa falsa esperança. A função do falso profeta será tornar essa transição quase imperceptível. Ele não apresentará o novo sistema como uma ruptura violenta, mas como uma evolução natural da humanidade. Usará linguagem de inclusão, de amor, de solidariedade, de responsabilidade ecológica e social. Utilizará os valores que, em teoria, são nobres e desejáveis, mas perverterá esses valores, esvaziando-os de seu verdadeiro significado. Um mundo unido em torno de causas aparentemente justas, mas divorciado da verdade absoluta de Deus, será o cenário ideal para a ascensão da besta. E o mais alarmante é que a maioria das pessoas, incluindo muitos que se identificam como cristãos, não verá nada de errado nisso. Pelo contrário, acharão que finalmente a humanidade encontrou seu caminho. E é justamente por isso que é imperativo que estejamos vigilantes. Precisamos ter discernimento espiritual apurado, precisamos conhecer profundamente as Escrituras, precisamos ter uma vida de oração constante e uma comunhão real com Deus, para que possamos resistir à tentação de aceitar aquilo que agrada aos nossos sentidos, mas que destrói nossa alma. A palavra nos adverte que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados, se possível. Isso significa que a sutileza e a sedução do engano serão tão poderosas que apenas aqueles que estiverem verdadeiramente enraizados em Cristo conseguirão permanecer firmes. Será que estamos preparados para isso? Ou será que, no fundo, estamos mais vulneráveis do que gostaríamos de admitir? Será que, diante da oferta de paz, de prosperidade, de estabilidade, seríamos capazes de dizer não e escolher a cruz, a perseguição, a fidelidade a um reino que não é deste mundo? Esta é uma pergunta que não podemos mais adiar. O tempo de brincar de religião acabou. O tempo de fé superficial acabou. Estamos caminhando rapidamente para o momento em que a nossa lealdade será testada até o limite. Quando observamos atentamente as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos, modificações nas liturgias, na linguagem pastoral, nas relações interreligiosas e até mesmo na maneira como temas sensíveis são abordados, percebemos que essas transformações não surgiram ao acaso. Não são meras evoluções naturais ou respostas inocentes às exigências de um mundo moderno. Pelo contrário, parecem peças cuidadosamente movidas em um tabuleiro muito maior, onde cada ajuste, cada palavra reformulada, cada ritual suavizado ou contextualizado serve a um propósito mais abrangente: preparar corações e mentes para uma fé globalizada, universal, aparentemente pacífica, mas sutilmente divorciada da verdade imutável do Evangelho. Muitos estudiosos e observadores atentos já apontam que o que estamos testemunhando pode ser o nascimento de uma religião mundial. Uma religião que proclama amor e paz como valores absolutos, mas que, por trás dessa fachada sedutora, elimina os pilares fundamentais da fé cristã: a cruz, o arrependimento, a santidade e a exclusividade de Cristo como único caminho para a salvação. Uma religião que promete unidade, mas sacrifica a verdade em prol de uma falsa harmonia. E nesse terreno fértil, cuidadosamente preparado, a figura do falso profeta pode surgir e prosperar com uma facilidade assustadora. Pense nas liturgias, cerimônias que por séculos foram carregadas de simbolismo profundo, apontando para a necessidade de sacrifício, de arrependimento, de comunhão verdadeira com Deus, começam a ser adaptadas para se tornarem mais inclusivas, menos ofensivas e mais palatáveis para pessoas de diferentes crenças.
Orações são reescritas, ritos são simplificados, tradições são reinterpretadas para caber em um contexto ecumênico onde todos se sintam acolhidos, independentemente de suas convicções sobre pecado, redenção ou a divindade de Cristo. Palavras como santidade e arrependimento vão, pouco a pouco, cedendo espaço a conceitos mais abrangentes de amor universal e aceitação incondicional. A mensagem de Cristo, que sempre exigiu transformação e renúncia, passa a ser suavizada até se tornar quase irreconhecível. Observe também a linguagem pastoral. Discursos que antes pregavam a necessidade urgente de voltar às Escrituras, de viver uma vida de obediência e santidade, agora estão repletos de apelos por justiça social, preservação ambiental e fraternidade global. Embora essas causas sejam importantes, quando se tornam o foco central de uma mensagem que deveria ser primordialmente espiritual, há algo errado. A transformação do Evangelho em uma agenda sociopolítica abre espaço para que valores humanistas, por mais nobres que pareçam, tomem o lugar da verdade divina. A cruz, símbolo de renúncia e salvação, é substituída por símbolos de união entre religiões, culturas e povos, uma união que, infelizmente, muitas vezes ignora a necessidade de confrontar o pecado e proclamar a exclusividade de Cristo. As relações interreligiosas são outro ponto crucial nessa análise. Nunca se viu um esforço tão grande para derrubar barreiras doutrinárias e promover uma fraternidade universal entre credos tão distintos. Reuniões entre líderes de diferentes religiões, declarações de unidade, pactos globais em nome da paz e da preservação do planeta parecem, à primeira vista, atos de boa vontade. No entanto, quando examinamos com mais profundidade, percebemos que essa união exige concessões perigosas, a relativização da verdade. Para que todas as religiões caminhem juntas, é necessário que ninguém mais afirme possuir a verdade absoluta. O Evangelho passa a ser visto como apenas mais um caminho entre muitos, e a figura de Cristo é reinterpretada como um grande mestre ou exemplo de amor, e não mais como o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Essa nova narrativa, construída com palavras cuidadosamente escolhidas e disseminada por líderes de grande influência, encontra solo fértil em um mundo cansado de conflitos e dividido por diferenças ideológicas. As pessoas, sedentas por paz e estabilidade, começam a enxergar essa fé globalizada como a solução para todos os problemas. Uma religião que não exige mudança, que não confronta, que não julga, mas que acolhe todos sem a necessidade de transformação interior. Uma religião que elimina a cruz e oferece apenas conforto. Uma religião que, aos olhos dos despreparados, parece ser a evolução natural de uma humanidade madura e evoluída, mas que, na realidade, está preparando o cenário para o maior engano de todos os tempos. E é nesse ponto que precisamos lembrar: o engano será tão sutil, tão envolvente, que até mesmo aqueles que se consideram firmes poderão ser confundidos se não estiverem vigilantes o tempo todo. Não será um golpe violento que transformará a fé, será um processo gradual, quase imperceptível, como um veneno que se infiltra lentamente na corrente sanguínea. Mudança após mudança, palavra após palavra, tradição após tradição reinterpretada, até que a verdade esteja completamente diluída e substituída por uma mensagem confortável, porém mortal para a alma. Será que muitos reconhecerão o que está acontecendo? Ou aceitarão essa nova fé como se fosse o desfecho natural de uma humanidade que finalmente alcançou a paz? Quantos perceberão que essa paz custará o abandono da verdade? Quantos entenderão que a cruz, embora pesada, é o único caminho para a vida eterna, e que qualquer fé que a exclua é apenas um caminho suave rumo à perdição? A estrutura da Igreja, com sua autoridade centralizada e alcance global, torna-se a ferramenta perfeita para implementar essa nova ordem espiritual. Um comando vindo de cima pode reverberar em milhares de paróquias pelo mundo, alterando liturgias, redefinindo doutrinas, influenciando milhões de fiéis. As declarações de líderes influentes são capazes de mudar a percepção das massas, e aqueles que questionarem essas mudanças poderão ser marginalizados, rotulados como retrógrados ou fundamentalistas. O sistema, já estabelecido e respeitado por séculos, se tornará o veículo de um novo tipo de fé, uma fé que mantém a forma, mas perde a essência. Não se trata de teorias conspiratórias infundadas, mas de uma análise realista dos sinais que estão diante de nós. A cada passo em direção a essa unidade global,
A cada vez que a verdade é relativizada em nome da paz, a cada vez que o Evangelho é diluído para se adequar às demandas de um mundo que rejeita a cruz, mais claro fica o cenário profético que as Escrituras já haviam traçado. Quantos estarão realmente prontos para o que está para acontecer? Quantos terão suas raízes tão profundamente firmadas que nem mesmo a mais feroz das tempestades será capaz de arrancá-los do solo da fé? É justamente aqui, na quinta parte do nosso estudo, que somos convidados, ou melhor, desafiados, a refletir com seriedade sobre a preparação que nos é exigida. Não uma preparação qualquer, não algo feito de maneira casual ou relaxada, mas uma preparação consciente, intensa, deliberada, que envolva todas as nossas forças e todo o nosso ser. Em primeiro lugar, precisamos mergulhar com paixão na palavra de Deus. Não se trata de ler por obrigação ou de conhecer apenas alguns versículos decorados, mas de fazer da Escritura Sagrada nossa maior companheira, nosso guia constante, nossa bússola segura em meio às névoas densas que já começam a encobrir o horizonte. Conhecer a Escritura de maneira íntima, absorver suas verdades como quem bebe água no deserto, é o único antídoto contra os enganos tão bem disfarçados que se aproximam. Não basta um conhecimento superficial, não basta um entendimento vago. O verdadeiro cristão precisa ter suas faculdades espirituais aguçadas, treinadas para distinguir com precisão a diferença entre o que é autêntico e o que é falsificado, entre o que procede do Espírito de Deus e o que é mera imitação, ainda que envolvida em belas palavras e gestos sedutores. E para isso, é imprescindível fortalecer nossa comunhão com Deus através da oração. Mas não qualquer oração. Não orações vazias, automáticas, lançadas ao vento sem intenção verdadeira. Falo aqui de uma oração sincera, fervorosa, que brota de um coração sedento por Deus, de um espírito que reconhece sua dependência total do Altíssimo. Precisamos nos tornar homens e mulheres de oração, capazes de buscar o rosto de Deus em todo o tempo, não apenas nas horas de necessidade, mas como quem entende que a oração é o oxigênio da alma. Através da oração constante, somos sensíveis à voz do Espírito Santo, aquele que nos guiará pelos caminhos estreitos e nos advertirá dos perigos sutis que nos cercam. Em um tempo de confusão, quando as vozes do mundo gritarão oferecendo soluções fáceis e atalhos tentadores, somente aqueles que andarem lado a lado com o Espírito conseguirão discernir a verdade em meio às mentiras bem maquiadas. Além disso, a vigilância se torna uma postura indispensável. Vigiar é mais do que observar os acontecimentos exteriores, é manter o coração desperto, é ter olhos atentos tanto para o que acontece ao nosso redor quanto para o que se passa dentro de nós. A vigilância não nasce do medo, mas da consciência madura de que fomos advertidos pelo próprio Cristo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O verdadeiro vigilante não é aquele que se desespera diante dos sinais, mas aquele que os interpreta à luz da palavra e permanece firme, sem ceder ao pânico ou à incredulidade. Estar vigilante é ter uma mente sóbria, é recusar-se a ser levado por cada nova corrente de pensamento que o mundo propaga como se fosse a última verdade revelada. É saber filtrar informações, pesar discursos, desconfiar das soluções fáceis, lembrar que o evangelho verdadeiro nunca foi popular, e que o caminho estreito ainda é o único que conduz à vida. E aqui chegamos a uma virtude que poucos valorizam hoje, mas que será absolutamente necessária: a coragem. Sim, coragem, essa força interior que nos permite permanecer de pé quando tudo em volta nos convida a nos ajoelhar diante dos ídolos da época. Coragem para ser fiel, para não negociar princípios, para não relativizar verdades eternas em nome de uma falsa paz ou de uma aceitação momentânea. Haverá momentos em que permanecer fiel custará caro. Pode custar a perda de amigos, o rompimento de relações familiares, a rejeição social. Pode custar conforto, segurança, estabilidade financeira, em casos extremos, até mesmo a liberdade física. E no entanto, precisamos estar prontos para pagar esse preço, certos de que a recompensa celestial ultrapassa infinitamente qualquer sofrimento temporário. O testemunho da verdade não será fácil, mas é justamente nos momentos de crise que a luz dos verdadeiros filhos de Deus brilha com mais intensidade. Preparar-se, portanto, é adotar uma postura de seriedade em relação à nossa fé. Não podemos mais brincar de cristianismo, não podemos mais viver uma espiritualidade superficial que apenas decora o exterior enquanto o interior permanece vazio. Precisamos de raízes profundas, raízes que se alimentam das águas vivas do Espírito e que se fortalecem nas tempestades.
Precisamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham, mesmo quando os ventos contrários sopram com força brutal. E isso exige disciplina. Exige renúncia. Exige tempo investido no secreto, longe dos holofotes, onde só Deus nos vê e onde nossa fé é moldada em silêncio. É necessário, também, cultivar a comunhão com irmãos de fé genuína. Não podemos caminhar sozinhos. Precisamos uns dos outros, precisamos de apoio, de encorajamento mútuo, de correção em amor. A comunidade dos crentes, quando baseada na verdade e na busca sincera por Deus, se torna um refúgio seguro contra as investidas do engano. Precisamos de irmãos que nos chamem de volta quando começamos a nos desviar, que nos animem quando nossas forças falham, que orem conosco e por nós quando as batalhas se tornam duras demais para carregar sozinhos. O isolamento é uma armadilha perigosa. Aqueles que se afastam do rebanho se tornam presas fáceis para o lobo. Nossa preparação deve incluir, ainda, uma revisão constante de nossos próprios corações. Quais são as áreas que ainda não entregamos completamente a Deus? Quais são os pecados que toleramos, as concessões que fazemos, os compromissos que aceitamos? Precisamos examinar-nos à luz da palavra e permitir que o Espírito Santo sonde as profundezas do nosso ser, revelando tudo aquilo que ainda precisa ser purificado. Não podemos carregar bagagens desnecessárias para os dias que se aproximam. O peso do pecado não confessado nos atrasará, nos enfraquecerá, nos tornará vulneráveis. É tempo de arrependimento genuíno, de santificação, de consagração renovada. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Há um chamado sobre sua vida. Existe algo maior pulsando dentro de você, algo que não pode mais ser ignorado. Você sente, não sente? Um fogo que arde silenciosamente, uma urgência que sussurra ao seu espírito. É tempo de despertar. É tempo de se preparar com seriedade, com paixão, com a determinação de quem sabe que não foi feito para se perder na multidão, mas para brilhar como uma tocha em tempos de escuridão. E se essa mensagem falou com você, se ela acendeu algo aí dentro, então eu quero pedir que você fortaleça ainda mais essa caminhada. Deixe o seu like agora mesmo, porque é assim que essa palavra poderosa vai alcançar ainda mais vidas sedentas por verdade. Inscreva-se no canal para que você não perca nenhum conteúdo que pode transformar a sua jornada espiritual e acender ainda mais a sua fé. E não se esqueça de comentar aqui embaixo o que mais tocou seu coração nesse estudo. Eu leio cada comentário com muita atenção e amor, porque para mim, você não é apenas mais um número, mas parte dessa família que estamos formando juntos, guiados pelo propósito divino. E se você sentiu que este conteúdo falou profundamente com você, eu te convido a dar um passo ainda mais especial. Torne-se membro do canal. Sendo membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, materiais que vão aprofundar ainda mais a sua preparação espiritual, principalmente, estará apoiando para que essa mensagem continue se espalhando e alcançando corações que precisam urgentemente de luz. E olha só, para aqueles que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu preparei um presente muito especial. Sim, um presente feito com carinho para fortalecer ainda mais a sua caminhada. Ele está nos comentários fixados aqui abaixo, é só clicar e acessar. Você merece esse presente, porque poucos têm a coragem e a sede de chegar até o fim. Poucos perseveram. E você é um desses poucos. Que Deus te abençoe abundantemente e te fortaleça para tudo o que está por vir. Te espero no próximo vídeo, com o coração cheio de fé e a certeza de que grandes coisas estão sendo preparadas para você.